Maravilha. Criançada tá animada lá, hein? Que gostoso, né? Esse é o momento que eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Quero orar com vocês mais uma vez. Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, envolvidos na Tua presença, e te pedimos que essa palavra seja rema para nós. Ela, como viva e eficaz que és, ela possa cumprir o Teu propósito mais uma vez. Eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu tenho pregado aqui nos últimos domingos, e Deus tem falado muito sobre como nós termos uma vida transformada. Eu falei sobre a presença de Deus, sobre a importância dela, falei sobre arrependimento e outros temas aí que tem tudo a ver com uma vida transformada. Então, sem saber, a gente já deu início aí a uma série de pregações que a gente vai continuar aqui nos próximos domingos, sobre vida transformada, amém? Então eu creio que o nosso Deus é um Deus de transformação, e a partir do momento que o Evangelho de Jesus ele é propagado para nós, e a partir do momento que Jesus Cristo entra em nossas vidas, um processo de aperfeiçoamento ele precisa começar, ou seja, uma vida transformada ela precisa ser real dentro de nós, e a partir do momento que isso não existe, o nosso processo de conversão não está acontecendo como deveria. Então, essas palavras elas vêm de alerta realmente para que possamos aprender com Deus como estarmos mais parecidos com Jesus e podermos viver cada vez mais aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus, amém? Então aperte seus cintos aí que a gente vai decolar essa noite, certo? Fechem os portões, ninguém mais sai, porque hoje eu vou falar sobre orgulho versus humildades. Diga ai. O orgulho ele nos faz pensar que nós somos autossuficientes, independentes, que nós podemos fazer as coisas do nosso próprio jeito. O orgulho vai fazer com que a gente deixe Deus de lado e cumpra aquilo que a gente quer fazer e faça o que a gente quiser fazer do nosso jeito. O orgulho é a exaltação do eu acima de Deus, acima dos outros. Tiago 4,6 vai dizer que Deus se opõe aos soberbos, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Estão comigo? Então esse orgulho nos impede de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer as nossas necessidades diante de Deus. E quando Ele governa as nossas vidas, Ele governa as nossas decisões, nós consequentemente vamos nos afastando dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, por um outro lado, a humildade ela vai nos conectar ao coração de Deus. Provérbios 29, 23 vai dizer que o orgulho termina em humilhação. Olha isso como é forte. Mas a humildade alcança a honra. Então assim, não tem como nós separarmos a humilhação, uma falta de êxito na vida, do orgulho. O orgulho consequentemente vai nos levar a um lugar perigoso, a um lugar superficial, a um lugar realmente de prejuízos, a um lugar que não é o que Deus quer que nós vivamos. Então Jesus ele vai honrar os humildes, Ele não rejeita os corações quebrantados e contritos na sua presença. E o orgulho ele vai perdendo as suas forças quando nós temos esse coração quebrantado, quando nós nos humilhamos perante a potente mão do Senhor, quando nós nos entregamos por completo a Ele, quando nós queremos viver em adoração a Ele, em agradar a Ele, em tudo que nós fazemos. Então um coração quebrantado diante de Deus, vai fazer com que o orgulho não tenha espaço de reinar em nós. Então essa é uma noite que nós vamos aprender sobre o orgulho e as suas consequências, ok? Vou falar sobre a história de Saul, mas também como ter humildade e conseguir
alcançar um outro nível com Deus e conseguir ter uma vida que o adora. Saul, ele é um grande exemplo de uma pessoa que até começou bem, humildemente, mas que pelo seu orgulho, ele colheu consequências terríveis. Para quem não sabe, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Antes, o povo, ele era governado por juízes. Então você vai ver na Bíblia Sagrada, o livro de Juízes vai falar de todos os juízes que governaram ali por anos Israel. E de repente, esse sistema de governo não foi aquilo que o povo gostaria que continuasse. Então o povo, ele clamou por um rei, ele clamou pela monarquia, ele queria que isso fosse real para eles também, assim como outras nações. Então o povo de Israel pede para que Deus traga um rei, uma monarquia, para que eles pudessem viver. Apesar de não ser o ideal, Deus, ele atende o pedido e Deus escolhe Saul. Saul, ele é ungido, levantado pelo profeta Samuel, e passa então a liderar o povo. Então quando ele assumiu esse reinado, nessa transição de Israel, de juízes para rei, vai falar assim, 1 Samuel, se puder abrir comigo por favor, 1 Samuel 9, versículo 1 e 2 apenas. 1 Samuel 9, 1 e 2, quem achou dá um glória aleluia aí. Posso ler? Primeiro Samuel 9, 1 e 2 vai dizer: havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim, era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era jovem, mais atraente de todo Israel, era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Então aqui vai falar que Saul, ele era esse jovem mais atraente de Israel, ele era um homem que foi levantado ali como rei. Então ele começou o seu reinado, começou com humildade, começou com coragem, liderando Israel em vitórias militares significativas. Ele conseguiu a libertação da cidade de Jabes, dos amonitas. Ele estava fazendo um bom trabalho, ele estava avançando, ele estava conseguindo ter um excelente resultado, que consequentemente estava beneficiando o povo. Saul, ele tinha humildade no começo, porém com o passar do tempo, ele foi perdendo essa humildade e foi permitindo que o orgulho reinasse em teu coração. O orgulho e a desobediência andam junto, e consequentemente ele começou a desobedecer as leis do Senhor e a vontade de Deus. Então não tem jeito, quando a gente entra por esse caminho do orgulho, uma hora a conta vem. Saul desobedece, falha em seguir as ordens de Deus em várias ocasiões, como ao oferecer sacrifícios de maneira imprópria. Isso está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 14, vai dizer assim, 13, 8, enquanto isso Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam, rapidamente Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como tolo, exclamou Samuel, não guardou o mandamento do Senhor seu Deus que lhe deu. Se estivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, consequentemente por teu erro, porém, seu reinado não permanecerá,
pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Olha a consequência que esse homem tem pelo teu ato de orgulho. Atos de sacrifício, de holocausto, não eram permitidos para Saul, por exemplo. Era permitido para os profetas, pessoas destinadas a isso, para esse ofício. Ele se achou no direito de fazer isso, mas segundo os mandamentos, os princípios estabelecidos por Deus, que ele já conscientemente sabia, ele não poderia fazer isso em hipótese alguma, mesmo se Samuel demorasse um mês. Mas ele viu o povo precisando de uma resposta, ele viu o povo demandando, ele viu a urgência daquele momento, e ele, com medo de perder o controle ali, ele vai lá e age de uma forma errada, e consequentemente vem uma exortação de Deus através da vida de Samuel, aonde o teu reinado já não duraria para sempre, e o Senhor já tinha levantado um outro homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Então ele errou, e errou feio por conta disso. Depois ele vai cometendo uma série de erros. Ele erra ao poupar o rei Agag e os melhores despojos dos amalequitas. Isso está lá em 1 Samuel 15, se você quiser estudar depois. Mas por causa de sua desobediência, Deus, ele rejeita Saul como rei. Então o seu orgulho trouxe tanta insegurança para esse homem, que ele começou a ser tomado por esse orgulho, por uma inveja que dominou o seu coração. Ele começou a ter uma consequência de erros, porque o orgulho precede a queda. E aí ele foi caindo, e um abismo vai chamando o outro, ele foi caindo, e Saul ele tornou-se obcecado com Davi. Ele viu em Davi uma ameaça, então o jovem que Deus escolheu para sucedê-lo. Então a inveja consumiu Saul de uma forma que depois que Davi derrotou Golias e ganhou o favor do povo, ele tramava um meio de poder eliminar a vida de Davi da face da terra. Ele tentou várias vezes matar Davi, embora Davi nunca tenha se levantado contra ele. Salmos 42:7 vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então vocês estão entendendo aqui um pouco sobre a história de Saul, quanto que a gente pode aprender com isso, e o quanto que o orgulho nos leva a consequências terríveis. Então Saul, como eu disse, ele começa bem, mas por conta do seu orgulho, ele acha que poderia fazer o que quisesse. E sabe qual que é o fim desse homem? E eu vou concluindo aqui essa parte. Nos últimos anos do seu reinado, Saul ele foi dominado pelo medo, paranoia, desespero espiritual. Saul não conseguia ter paz, tanto que chamava Davi para tocar a harpa, para ele poder ter ali a sua alma aquietada. Deus não lhe respondia mais, e ele chegou a consultar um médium, algo que ele mesmo havia proibido em Israel. Isso está lá em 1 Samuel 28, ele mesmo tinha proibido, ele mesmo fez. E daí esse homem termina a sua vida, sabe como? Morto em uma batalha contra os filisteus, no monte Gilboa, aonde ele tira a própria vida, após ser gravemente ferido. Isso está em 1 Samuel capítulo 31, 4 e 5, porque Provérbios 18:12 vai dizer que o orgulho precede a destruição. Saul então ele foi incapaz de lidar com os seus erros e confiar no plano de Deus, o que resulta numa ruína pessoal, numa ruína ali do seu próprio reino. Então ele tinha tudo para poder cumprir a tua missão com excelência, ele tinha tudo para fazer a coisa certa, ele tinha tudo para ser um homem que pudesse fazer a diferença para o teu povo, mas por ignorar os avisos de Deus, por conta do orgulho, por não se humilhar, por não receber a exortação que Deus estava dando em todo o tempo, levantando pessoas para falar isso, principalmente Saul, ele termina mal, ele termina num fracasso. O que adianta começar bem, avançar bem, mas ser tomado por orgulho, achar que somos autossuficientes e terminarmos mal. Deus não quer que você apenas comece bem a tua vida, mas Deus ele quer que você continue bem a tua vida e chegue perseverante até o fim, para que você possa entrar no gozo eterno, na alegria do Senhor, no reino de Deus por toda a eternidade. Então é muito importante nós termos um alerta como esse, porque poderia ser diferente.
O que acontece é que nas nossas vidas a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando, a gente vai acontecendo, e muitas vezes Deus pode nos usar aqui, pode nos usar ali, e a gente acha que a gente é bom o suficiente para poder se manter numa escala de orgulho, mas aquele que quer seguir a Jesus, ele precisa se humilhar todos os dias, negar a si mesmo e carregar a tua cruz. Estão comigo? Então, quantas pessoas que com tão pouco, que começam a ganhar ou começam a crescer, já se sentem tão orgulhosos, e quantas pessoas com tanto, são tão humildes. Esses dias conversei com uma pessoa pelo telefone, ele é um mestre, ele faz missões no Nepal contra sexualidade infantil, escreveu 5 livros de discipulado, um cara que é muito conhecido e um cara que faz um trabalho incrível, que ajuda muita gente, que poderia ser qualquer outra pessoa que se mantivesse numa posição de orgulho. E daí ele entrou em contato com um amigo meu, queria conversar comigo pela graça de Deus. Eu liguei para ele, a gente ficou ali quase 20 minutos no telefone. Eu falei assim: poxa pastor, que prazer poder falar contigo, obrigado pelo seu tempo, é uma honra estar com você aqui. Ele falou assim: o prazer é todo meu, a honra é toda minha. E você fica constrangido com tanta humildade de um homem que tem tanta influência no mundo afora, e muitas vezes a gente perde essa essência. Então a pessoa que é levantada ali na líder de uma casa T, por exemplo, ela pode achar que é alguma coisa, você não é nada, e quanto mais Deus vai te levantando, mais você tem que se humilhar, porque quanto maior é aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, mais é o temor e o tremor, para a gente saber que a gente não é nada, e se Deus soprar, a gente cai duro de um segundo para outro, ok? Então a gente precisa dessa humildade, porque Jesus, ele vai honrar os humildes, ele vai honrar os humildes, ele não vai rejeitar os corações quebrantados. Então o orgulho, ele perde as suas forças quando a gente se humilha. Tiago 4,7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submissão é onde eu entendo que Deus é o meu Senhor, eu me coloco debaixo do teu senhorio, e para você se colocar debaixo do senhorio, você tem que se rebaixar, você tem que se humilhar, e ali então o Senhor, Ele cuida de nós. Então nós temos um Deus acima de nós, que cuida de nós, e eu me submeto, porque eu sei quem Ele é, eu sei que o que Ele fala, o que Ele faz, o que Ele nos mostra, o que Ele me direciona é o melhor para mim, mesmo que eu não entenda, eu confio nele. Eu me humilho perante a tua presença, porque eu sei quem Ele é, eu sei que Ele cuida de nós. Então sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, submetendo-nos a Deus e negando a nós mesmos, nós estamos aptos a resistir de uma forma vitoriosa todo e qualquer plano do inimigo contra nós. A gente submete, e a partir do momento que a gente submete a Deus, a gente resiste ao diabo, e ele consequentemente foge de nós. Amém? Deus resiste os soberbos. Mas você quer sair aqui dessa noite sabendo se você está muito orgulhoso ou não está? Sim ou não? Tem certeza? Não, só 5 sim. Tem gente que está com medo. Vocês estão com medo? Tudo bem? Posso continuar? Vou fazer um teste com vocês aqui. Vou fazer 10 colocações de uma pessoa orgulhosa. Se você tiver um desses, marca o gabinete comigo a partir de amanhã, tá? Brincadeira. Mas se tiver um, já é um sinal. Se tiver 10, mano, vem aqui no final do culto, a gente vai a igreja inteira orar por você. Que o negócio tá feio. Posso ir? Vocês têm certeza? Só 5, amém. Pode ou não pode? Então tá bom. Características de uma pessoa orgulhosa. Não é pro seu vizinho não, é para você, tá? Não cutuca o vizinho não essas horas. É uma pessoa que ela tem dificuldade em perdoar. Ai, já começou pesado já. Sempre se sente injustiçada demais, como se quem errou não merecesse o seu perdão. Ai. Já vai marcar o gabinete pelo jeito. Metade da igreja, Dani, já vai anotando aí.
Estão comigo? Então, é uma pessoa que ela não consegue fluir nesse perdão, porque ela vai sempre se sentir injustiçada demais, e ela vai pensar que quem errou contra não merece o perdão, mas o perdão vem do amor, que o amor ou seja, não mede condições para amar e perdoar. Então isso não se aplica quando nós somos cristãos e entendemos a palavra de Deus, certo? Posso seguir? Tem dificuldade em perdoar e tem dificuldade em pedir perdão. Esse silêncio é ensurdecedor. Sempre pensando em sua reputação, no que pensarão dela, ou até mesmo o quanto é bom o suficiente que não precisa pedir perdão para o próximo. Posso continuar? Então eu vou continuar. Tem facilidade em se achar melhor que as pessoas que te cercam. Então ela está sempre olhando as pessoas de cima para baixo. O próprio Jesus, ele lava os pés, ele vê aquela situação de Marta e Maria, e daí ele vem e ele recebe essa humilhação de Maria, e poder lavar os pés dele. O próprio Jesus, ele se assenta à mesa de uma forma onde ele se coloca à disposição de todos. O próprio Jesus, ele humilha-se ao ponto de ir até a morte de cruz. Uau! Certo? Então a gente, como bom cristão, a gente precisa seguir os passos de Jesus. Então a gente não pode se achar melhor do que as pessoas. Quarto ponto, olha com desprezo para as pessoas. Quinto ponto, ninguém é bom o suficiente para estar com ela. A pessoa os outros sempre têm muito defeito. A pessoa começa a querer fazer uma amizade, não, mas essa aí não sei o que, essa aí não sei o que, essa aí não sei o que, como se a pessoa fosse a dona da razão e boa o suficiente ao ponto de não se misturar com outros. Não aceita ser tratado por Deus. Então geralmente vai manipular situações para serem bem vistas, fugindo através de suas artimanhas dos processos de Deus. Uma pessoa orgulhosa não aceita ter uma vida transformada. Sétimo, posso continuar? Não aceita ser orientada por pessoas, principalmente por pessoas que elas acham ser inferiores a ela em algum aspecto. Então é uma pessoa que está ali, de repente vem um outro, aconselha essa pessoa, orienta essa pessoa, fala uma palavra de vida ali, para que ela possa mudar em algum aspecto. Essa pessoa simplesmente rejeita. Por quê? Porque o orgulho vai fazer com que ela ache que está tudo bem, e que não precisa mudar, não precisa mexer, e isso é muito perigoso. Oitavo, não aceita que autoridades te discipule, tá? Às vezes até concorda com a cabeça, mas o coração se rebela totalmente. Então não aceita isso, não aceita pessoas acima, e por aí vai. O nono, apresentam dificuldades em mostrar as suas fraquezas e serem sinceros. Está sempre se escondendo atrás de uma máscara e não vivem a realidade. E o décimo, e já acabo por aqui, se preocupam com a opinião dos outros a seu respeito, pois sempre querem estar sendo bem vistas e não ao contrário. Certo? Então quem tem um desses 10 já é um sinal de que o orgulho pode estar aí querendo reinar no teu coração. Quem tem o 2, é que o negócio já está ficando meio feio. Quem tem o 3, agora quem tem 5 para cima, a gente faz uma exortação aqui na hora. Tô brincando. Mas gente, para que a gente tenha uma vida transformada, a gente primeiro precisa se conscientizar daquilo que a gente precisa transformar. Estão comigo? Então não adianta eu vir aqui falar várias palavras bonitas para vocês aqui, que eu sei que Deus, ele vem com palavras que traz edificação para nós, sendo que isso não gere transformação em você e em mim, ok? Então quando a gente ouve essas coisas, por mais difícil que seja, por mais confrontante que seja, a gente está lidando com uma consciência daquilo que está ruim e que precisa ser melhorado, e Deus vai nos ajudar a poder melhorar, amém? Porque se esses 10 sinais são sinais de uma pessoa orgulhosa, e o orgulho precede a destruição, e a gente viu aqui o exemplo de Saul, por que continuar com uma vida dessa forma?
se isso vai nos levar à destruição. Estão comigo? Então, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que ele vai resistir aos soberbos, aqueles que se mantêm no orgulho. E muitas vezes as coisas não fluem em algumas áreas das nossas vidas, porque a gente insiste em permanecer nesse lugar. E a gente quer que as coisas fluam, a gente quer orar e ver que as coisas aconteçam, mas a gente não consegue ser tratado nessa situação. Então não adianta querer vencer uma batalha espiritual, olha isso, com o coração cheio de orgulho. O mais importante é um coração humilde, quebrantado e arrependido. Daí a simples oração, por mais simples que seja, ela vai ter um efeito muito maravilhoso, porque ela é poderosa e ela é eficaz. Estão comigo? E daí você tem autoridade, porque Deus, Ele dá graça aos humildes. Deus, Ele honra os humildes. E graça e orgulho não se misturam, e o favor de Deus e a abundância do seu reino são consequentes de um coração quebrantado e contrito. Então, se a gente analisar diversos casos de desgraça pessoal, como a gente viu em Saul, e tanto familiar, são consequentes de esquemas de orgulho. Por que as casas se dividem? Por que as famílias elas brigam e ficam sem falar? Por que empresas quebram? Por que sociedades são rompidas? Muitas vezes a raiz está ali, no orgulho, porque um quer ser maior do que o outro, um acha que pode ser independente do outro, e não existe ali uma unidade. Provérbios 16:18, o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Orgulho e arrogância vão nos levar a uma destruição. Estão comigo? Porque o poder do pecado, ele vai se alojar no orgulho. Porque a partir do momento que existe orgulho dentro dos nossos corações, existe uma legalidade para que o inimigo venha e atue e haja nas nossas vidas. É forte isso. Então o poder do pecado se aloja no orgulho, e o orgulho vai fazer com que a gente nunca quebrante os nossos corações perante Deus, que a gente nunca confesse os nossos pecados, que a gente nunca peça perdão para Deus, e isso vai nos levar a um lugar muito perigoso. Então, sem humildade, vai abrindo um caminho de uma vida estéril e desfavorável. Mas quando nós nos humilhamos, a graça de Deus, ela superabunda em nós. Nós vamos experimentando uma capacitação de Deus que vence o poder do pecado. A gente fala: Deus, é difícil para mim, eu sei que eu tenho essas falhas, eu tenho esses erros, eu tenho esses problemas, eu sinto inveja muitas vezes, eu sinto um rancor, eu quero me vingar, eu não quero perdoar, eu estou assim, eu carrego isso dentro de mim, mas por favor, Deus, me ajude, porque eu não quero mais ser dessa forma. Eu me humilho perante a Tua presença e te peço, Senhor, transforma todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor é capaz. Você acha que Deus vai rejeitar uma oração dessa? Você acha que Deus vai excluir um coração desse, quebrantado e contrito perante a presença dEle? Jamais, jamais. Então nós precisamos pedir ajuda a Ele, que pode nos ajudar, amém? Então, humildade é o grande segredo da santidade, porque todo pecado ele pode ser vencido, desde que o esquema do orgulho ele seja denunciado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago ele vai enfatizar esse processo de se sujeitar a Deus. Este é o maior desafio, este é o processo no qual o nosso orgulho ele é confrontado. Então Deus mostra, fala na palavra, Ele levanta pessoas para poder mostrar para nós, mas o orgulho, ele vai blindar os nossos corações de tal forma, que a gente não vai aceitar nada ao contrário daquilo que a gente já tem formado em nossos pensamentos, em nossas atitudes, daquilo que já está definido pelo orgulho. A pessoa falou isso, não, mas eu não concordo. Daí tem 10 falando, né? 10. A pessoa, não concordo com os 10. Se tem mais de um falando a mesma coisa, levanta a antena aí, dá um alerta, porque alguma coisa tem. Estão comigo? Eu nunca esqueço
quando eu tinha acabado de me converter, talvez meses de convertido, e eu, como um intenso que sou, mergulhei de cabeça no Evangelho, nas coisas de Deus, nos estudos, e entendi que Deus, Ele tem um chamado para a minha vida pastoral, de pregação, e eu comecei a me empenhar nisso. Eu comecei a ir para os lugares, pregar em casa de recuperação, eu me convidava para pregar nos aniversários, né? E eu ia e pregava uma multidão. Eu já preguei uma multidão de 3 pessoas lá no Pacaembu, lá na praça, né? E eu ia tal, cara, e eu comecei a pregar e comecei a ver acontecer. E cara, eu fiquei tão feliz e tão empolgado com aquilo, que eu comecei o orgulho começou a entrar no meu coração. Recém-convertido, quem era eu na fila do pão já tinha orgulho, coitado, né? Daí eu falava muito né? Porque eu fiz, porque eu posso, porque eu não sei o que, porque eu faço acontecer, né? E daí chegou um amigo meu, ele é meu amigo até hoje, irmãozaço, tenho quase 20 anos de amizade com ele, casal que eram diáconos lá com a gente, mas a gente nem era nada ainda, né? Hoje moram lá em Londres. E daí ele pegou e falou assim: deixa eu trocar uma ideia com você. Ele me chamou num canto ali, a gente sentou na frente da igreja ali no chão. Ele falou assim: Samir, é o seguinte, cara, eu tenho visto, meu Deus, fazendo as coisas na tua vida, tal, mas eu estou preocupado com você. Eu estou achando que você está falando muitas coisas no que você faz, de não sei o que, e isso pode ser uma raiz de orgulho que pode te levar a um lugar perigoso. Cara, aquilo veio como uma flecha no meu coração, e aquilo me constrangeu, de uma forma que eu estava tão empolgado, eu não percebi. E daí eu humildemente recebi a exortação, e a partir de então, toda vez que eu falava eu mudava e falava nós, e sempre deixando de me exaltar por aquilo que estava acontecendo. E foi maravilhoso, e até hoje eu carrego isso. Você pode ver que dificilmente eu vou falar a palavra eu aqui, né? Que nós como igreja, eu e a pastora como casal, nós como família, porque não tem a ver comigo. Eu não sou autossuficiente, eu não tenho poder de fazer nada, eu dependo da graça de Deus, amém? A igreja do Samir, essa igreja não é minha, essa igreja é de Jesus, que Deus nos deu, todos nós, a condição e a graça de poder administrá-la, amém? Então, você vai pegar, quem que era o pastor da igreja de Tiatira? Fala para mim, quem conseguir falar, vai ganhar um bombom aqui. Quem era o pastor da igreja de Tiatira? De Éfeso, vai? De Esmirna. Quem era o pastor? Fala para mim. Os pastores não eram mencionados porque as igrejas não tinham nome de pastores, porque as igrejas não eram de pastores, a igreja era de Jesus. Tinham pastores presidentes ali, digamos, à frente, mas não existia, não era mencionado na Bíblia Sagrada o nome desses pastores que estavam à frente, quem implantava e tal, que não sei o que. Então o próprio Paulo, ele fala assim: cara, tudo que eu conheço, todo o meu conhecimento é como um esterco, ou seja, não serve para nada. Cara, eu dependo de ti, Deus. Então todas as pessoas na Bíblia Sagrada que foram exaltados por Deus, eles se humilharam perante a potente mão do Senhor. Então não existe honra, não existe avanço, não existe vitórias concretas em Deus, se antes não houver humilhação na presença dEle. E nós precisamos voltar a este lugar, de poder realmente se entregar para o Senhor. Às vezes eu vou conversar com pessoas que nos primeiros 2, 3, 5 minutos de conversa, eu fiz, eu arrumei, eu não sei o que, eu, e a pessoa parece que ela precisa se autoafirmar em todo o tempo, para mostrar para mim, para você, que ela tem sucesso na vida. O sucesso não é esse, não é medido por aquilo que a gente pode conquistar, mas o nosso sucesso como pessoas é poder viver no centro da vontade de Deus, é poder ter uma vida transformada. O nosso sucesso é poder viver na presença, envolvido na presença de Deus, ter os nossos nomes escritos no livro da vida, e se um dia e quando a gente partir, nós temos um lugar reservado na eternidade com Ele. Esse é o grande sucesso, é o grande êxito da vida. É quando nós nos humilhamos perante Ele e somos totalmente dependentes do Senhor. E Ele faz, igreja.
Ele é poderoso, Ele faz, Ele vem, Ele age de uma forma sobrenatural. Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos, os nossos olhares, para uma vida transformada que Deus quer que nós vivamos. Porque infelizmente a pessoa que quer se manter neste lugar de orgulho, tudo vai estar ruim. Ela sempre vai achar que pode fazer melhor, e ela vai rejeitar a vontade de Deus, e infelizmente ela vai viver numa superfície infrutífera. E não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Ai, por que fez assim? Por que não fez assim? Por que não fez assim? Por que não fez assim? E tudo está ruim, como se pudesse fazer o melhor. E nós como pastores, não estou careca de ouvir, graças a Deus, ainda não. Tem umas entradinhas aqui, mas careca não. Mas os pelinhos brancos na barba já tem bastante. E a pessoa fala, por que não faz isso? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu queria que essa pessoa orgulhosa, que muitas vezes critica demais, pudesse ficar apenas um dia no meu lugar. Não precisa ser nenhuma semana. Porque às vezes a gente quer mudar muitas coisas, mas a gente não quer mudar nós mesmos. Forte essa aí, hein? Estão comigo? Então a gente precisa primeiramente olhar para nós e mudar. Não vai ser tudo do seu jeito. Muitas vezes as coisas não vão ser do teu jeito, mas sendo do jeito que Deus tem para nós, glória a Deus, que assim seja. Então quando com humildade nos sujeitamos à correção divina, o que vai acontecer? O inimigo ele não vai ter mais aonde apoiar. Estão comigo? A gente se sujeita a Deus, o inimigo não tem mais onde apoiar, então ele fica desarmado, ele fica vulnerável, e não lhe resta alternativa senão fugir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai ficar desarmado, ele não vai ter legalidade mais para atuar na tua vida, atuar na tua família. O que vai acontecer? Ele vai tentar por um lado, vai tentar por outro, vai tentar por outro, vai tentar por outro, e ele vai ver que agora você está blindado pela humildade por Deus, e ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus, porque você agora não serve mais o orgulho, você não está mais debaixo do orgulho, mas agora você está debaixo da soberania de Deus, e é Ele que luta por você, é Ele que age ao seu favor. Amém? Então, persevere na humildade. 1 Pedro 5, 6 e 7, portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você só entrega para quem você confia. Em outras versões fala, lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Isso é um sinal de humildade. Só lança e entrega a Deus todas as suas ansiedades, aquele que confia em Deus, aquele que é humilde de coração. Sabe por quê? Porque você está falando, Deus, eu sei quem Tu és, a minha vida está em Tuas mãos, é o Senhor que governa, eu confio em Ti. Amém? Então Deus ele vai vir de confronto nas nossas vidas. Deus ele quer que nós estejamos mais próximo dele, e muitas vezes Deus vai confrontar toda a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria, todo o julgamento fútil que vem de um orgulho ferido, que é uma das características de uma pessoa orgulhosa. Então Deus vai confrontar, e quando Deus confrontar, assim como Ele está fazendo agora, deixa Ele fazer, deixe Ele ser Deus. E segundo Crônicas 7,14 vai dizer assim: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar e buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos e afastar-se do orgulho, eu os enviarei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei, sararei a sua terra. Então fica muito claro nessa noite o quanto que o orgulho ele é prejudicial para as nossas vidas, e fica evidente o quanto que a humildade vai nos levar a um lugar de restauração, a um lugar de paz, a um lugar onde a presença do Senhor é abundante em nós.
O novo tempo e a realização dos propósitos de Deus em nossas vidas começam com humildade, se humilhando perante Ele. Então é tempo de nos humilharmos na presença de Deus. É tempo de pedir para que Ele nos direcione os nossos passos, para que Ele nos mostre o que precisa ser removido de nossas vidas e nos dê a direção para que isso aconteça. Assim, tomando essas atitudes e continuando tomando essas atitudes, nós podemos viver uma vida de transformação genuína que Deus deseja, que Deus quer para você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante, se possível. Aleluia. Esse ato de humildade, de se humilhar perante o Senhor, ele começa a partir do momento que você entrega a sua vida por completo a Jesus. A partir do momento que você entende que Ele é o seu Senhor e Ele passa a reinar na tua vida. Então, antes das suas vontades, é a vontade de Deus para você. E quando Deus, Ele enviou o teu único filho para se humilhar, para morrer na pior morte que existia, morte de cruz. Mas Jesus Cristo, quando Ele cumpriu ali a sua missão nessa terra, Ele morreu, mas nem a morte pôde vencê-lo, porque Ele se humilhou. Ele em todo o tempo estava submisso à vontade de Deus, e Ele cumpriu a sua vontade nessa terra. Ele realizou o propósito de Deus, Ele foi até o fim, e por conta disso, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou da morte, o colocou à destra do Pai, no lugar mais alto que se possa existir. E Jesus Cristo, ao fazer isso, Ele abre o caminho até Deus que antes era fechado. Jesus, Ele passa a ser então o caminho, a verdade e a vida, que nos leva até Deus. E a partir de então, a gente pode ter esse livre acesso ao nosso Deus. Então, se você nessa noite quer entregar a tua vida para Jesus, para que Ele seja seu Senhor, para que Ele reine na tua vida, eu quero que você faça um sinal para Deus enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, e você levante uma das suas mãos bem alto. Eu vou fazer uma oração, uma simples oração aqui, e você vai apenas repeti-la. E essa simples oração vai fazer agora com que o teu nome esteja escrito no livro da vida, e comece um processo de conversão, de aperfeiçoamento em você. E a humildade de Jesus, ela vai começar a fazer parte da tua vida. Isso vai começar a ser real. Então, se você é essa pessoa, por mais que você já tenha feito uma oração como essa, mas sabe que no decorrer da tua caminhada Jesus não mais reina aí, e você quer que Ele reine, você quer entregar a tua vida a Ele, levante uma das suas mãos bem alto, como sinal que você faz para Deus. Se é mais alguém, levante a sua mão. Se você me ouve pela internet, faça isso também. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. E nesta noite, eu me entrego por completo a Ti. E eu declaro que a partir de agora, a minha vida é totalmente Tua. Perdoe os meus pecados. Lave-me com Teu sangue. Me purifica. Me justifica. E que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Eu oro por você que fez essa oração. Eu declaro que o Espírito Santo de Deus possa te tocar agora. Não somente te tocar, mas te encher com a presença que talvez você nunca tenha sentido antes. Que o Senhor enche o teu coração de paz, porque a partir de agora você deu autoridade para que Ele viesse e reinasse. E agora Ele passa a reinar no teu coração, e quando Ele reina, Ele traz consigo o teu poder, a tua presença, o Espírito Santo. Então eu declaro que você seja cheio do Espírito de Deus agora. Eu declaro que esse processo de conversão seja sem interrupções até o dia que o Senhor venha. E nós o recebemos na família de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Você que fez essa oração, se você puder, procure o pessoal aqui do Connect. Essa é uma forma que a gente tem de poder fazer um contato contigo, te ajudar nessa caminhada. Se você precisa de uma oração específica, os procure. Se você quer participar de uma casa T, eles vão indicar para você, e a gente vai estar junto nessa caminhada em nome de Jesus, amém? Vou pedir para você se levantar, se possível. Nós vamos encerrar esse culto aqui adorando ao nosso Deus. Aleluia. Enquanto você vai adorando ao Senhor, você vai cantando essa canção, eu quero que você aproveite esses próximos minutos para poder se entregar por completo ao Senhor. Eu quero que você aproveite esses próximos minutos para poder quebrar o teu coração na presença dEle, para poder pedir perdão naquilo que você entende que precisa ser pedido, para você se humilhar realmente, que o Espírito Santo de Deus quebrante os nossos corações agora, que toda dura servir caia por terra, que todo coração frio e petrificado caia por terra, Senhor. Aquece os nossos corações. Mais uma vez, vem Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Intensifique a tua presença aqui dentro de nós. Venha quebrando toda essa raiz de orgulho, Senhor, que persiste em permanecer em nós, mas que a partir de agora, com essa verdade que liberta, ela possa perder as forças, essa raiz perca as forças, e que o Senhor venha nos curando, meu Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, venha quebrando as barreiras, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, trocando o nosso coração de pedra e colocando um coração de carne, que nós possamos nos humilhar perante a tua potente mão, que nós possamos nos sujeitar a Ti e resistir ao orgulho, e resistir ao inimigo, e que ele fuja de nós, Senhor. Que o orgulho não tenha poder sobre os nossos corações, Senhor. E quando nós achamos que somos suficientes, que somos bons, que somos poderosos demais, que conquistamos muitas coisas, que nós possamos lembrar de onde a gente saiu, que a gente possa lembrar de quem nós seríamos sem o Senhor e sem a Tua presença, Pai. Que a gente nunca esqueça de onde a gente veio, que a gente nunca esqueça, se não fosse o Senhor em nossas vidas, talvez nós nem estaríamos aqui, talvez nem estaríamos vivos. Mas o Senhor nos resgatou com a Tua potente mão, nos curou, nos sarou. O Senhor colocou os nossos pés numa rocha, nos firmou em um local seguro e colocou sobre as nossas bocas um novo cântico, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Que as nossas vidas sejam totalmente Tuas, Senhor. Querido, para viver o tudo, eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a Tua. Oleiro me refaz. Quebrante na presença dEle, faça a tua parte. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar.
como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. de bênção para você. Deus tem um caminho de prosperidade, de alegria, de abundância. Nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus que quer derramar as suas bênçãos sobre nós, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Eu vejo como um rio poderoso e forte da parte de Deus, fluindo. E quando nós nos quebrantamos e nos humilhamos perante a Tua presença, nada que tenta ser colocado como barreira nesse rio
é capaz de impedir essas águas de continuarem fluindo. E é isso que Deus tem para nós. É o dínamo de Deus, é um fluir poderoso de Deus nas nossas vidas. E Deus, Ele te ama. E Ele quer você mais próximo dEle. E você vai conseguir isso através da humildade, através da sua entrega, de humilhar-se perante a potente mão dEle. Como Ele te ama, você não tem talvez a noção disso. Quanto Ele quer você. Deixa Ele conduzir os seus passos. Deixa Ele ser seu Deus. Deixa Ele te ajudar. Ele é contigo. Que você possa ter uma semana abençoada. Eu quero declarar sobre a tua vida que a presença de Deus se intensifique em você. E que você possa andar com esse coração quebrantado e contrito perante a presença de Deus. Tem pessoas que por conta de situações tiveram seus corações endurecidos, feridos, e não conseguiam mais se quebrantar. Mas eu vejo Deus tocando em alguns corações aqui, e você vai começar a se quebrantar. Tem pessoas que não choravam há muito tempo, porque não conseguiam mais derramar lágrimas de quebrantamento. Mas eu vejo o Espírito Santo de Deus te visitando de uma forma muito especial, soberana. Pessoas que decidiram ser o Deus de suas vidas e governar suas próprias vidas e as suas próprias decisões. Mas nessa noite estão sendo tocados por algo que somente Deus pode fazer. E você sabe que não dá mais. Você não pode permanecer neste lugar, mas você está se entregando a Ele novamente, e a potente mão do Senhor está vindo sobre você, e a presença de Deus está te visitando de uma forma especial. Receba isso no teu espírito. Receba isso no teu espírito. Os bloqueios dos corações estão sendo retirados. Os bloqueios nas visões estão sendo retirados. Os bloqueios nas mentes estão sendo retirados. Eis que Deus faz novas todas as coisas. Eis que há uma conexão com Deus, uma conexão com Deus. Uma sensibilidade em tua presença. Uma presença gloriosa vai invadir o teu quarto. Uma presença gloriosa vai invadir o teu chuveiro. Quando você estiver tomando banho, Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Há um poder dos céus liberado sobre nós. Quando estiver se locomovendo, dirigindo, Deus vai visitar o teu carro. Deus vai visitar a tua vida. Deus vai visitar a tua casa. Porque você está permitindo que Ele reine. Você está se humilhando, você está se entregando, e Ele não resiste o coração quebrantado e contrito. Porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Receba a visitação sobrenatural de Deus. Receba a visitação sobrenatural de Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Eu te abençoo para que você carregue essa presença, essa glória de Deus. Eu te abençoo para que você ande debaixo desse quebrantamento verdadeiro e profundo com o Senhor. E você possa se conscientizar, refletir, começar a agir a partir de então. Que Deus te capacite em todos os sentidos, para que essa palavra seja real na tua vida, em nome de Jesus. Que esse amor poderoso, precioso, que vem de Deus e que é ágape, que é incondicional, reine em teu coração de uma forma como nunca antes reinou. Que você consiga perdoar e pedir perdão, coisa que você nunca mais conseguiu fazer. Que isso seja constante, que isso seja real. Que essa graça de Jesus que vem para os humildes possa estar contigo. E que o Espírito Santo de Deus continue fluindo, te visitando de uma forma muito especial. Vai debaixo dessa paz, vai
debaixo dessa bênção, vai debaixo dessa presença gloriosa do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Boa semana a todos. Deus é contigo. Aleluia. Amém.